Fala aí galera do Sinofilia Digital, hoje a gente vai falar de uma raça única, ímpar, super diferente, que é o Xolo Itzcuintli. Isso mesmo, o nome é difícil, a raça ainda está engatinhando no Brasil, mas já é bem conhecida no mundo todo, mas é uma raça mexicana. E a característica principal dela, óbvio, né? Primeira coisa que chama atenção é que é um cão praticamente todo pelado. Isso mesmo, um cão sem pelos. É uma característica que já chama muito a atenção, né? Tem gente que torce o nariz, acha meio estranho, mas para pessoas que amam a raça como eu, e eu tenho me dedicado ao Xolo nos últimos anos, né? A gente vê essa beleza singular do Xolo, né, como o grande charme da raça. Mas antes de falar mais sobre esse assunto, especificamente da ausência de pelos, eu vou falar um pouco sobre a história da raça. É uma raça primitiva, tá? O Xolo é um cão primitivo, autóctone do México, ou seja, ele aparecia, né, na natureza mesmo, um cão selvagem, né, lá no México, há talvez 3.000, 4.000 anos atrás, não se sabe ao certo, mas há muito tempo atrás. E o que uma raça primitiva tem de característica fundamental? Ela não tem a interferência do homem, né? O ser humano, a gente sabe que ajudou a constituir, né, a maioria das quase 400 raças que existem no mundo. As raças primitivas, não, elas surgem na natureza e são forjadas, né, pela seleção natural. O que isso quer dizer? Falando assim em termos mais simples, menos técnicos, é que é um cão extremamente saudável. Eu me arrisco a dizer que o Xolo talvez seja a raça mais saudável do mundo, porque é isso, é um cão que enfrentou os desafios, os intempéries da natureza, tinha que buscar alimento na natureza, né? Ele é um cão que é da região de Colima, no México, né? Ali das selvas mexicanas. E ele é um cão que também fugia dos predadores. Então vocês imaginam, a seleção natural formou essa raça. Voltando à questão da ausência de pelos, a gente acredita, né, os estudos apontam de que a ausência de pelos do Xolo, em algum momento houve essa modificação genética, né, e isso, de certa forma, deve ter ajudado o cão a se desenvolver melhor, né, a sobreviver melhor, e é algo que chama muita atenção até os dias de hoje. O Xolo, ele tem também uma história muito rica, porque os povos pré-hispânicos, especialmente os astecas, acreditavam que a raça tinha poderes sobrenaturais, né? Existe muito misticismo envolvido com o Xolo Itzcuintli, né? É um cachorro dos deuses, literalmente, né? A tradução do nome, né? Xolo Itzcuintli, esse nome difícil de falar, e que às vezes a gente vai abreviar para Xolo. A raça já foi conhecida como pelado mexicano, e até hoje em alguns países ainda é chamada assim, Mexican Hairless, mas a gente gosta de chamar por Xolo Itzcuintli porque remete justamente ao período asteca. Então, falando desses povos indígenas mexicanos, a crença, né, das lendas é de que o Xolo era um guardião das almas. Muita gente já deve ter visto até no cinema, né? Tem um filme incrível falando justamente sobre isso, né? O Dia de los Muertos, né? Que é uma data famosa do México, e o Xolo tinha essa característica de ser um cão guardião do seu dono, né, do seu proprietário. Desde que eu me tornei um proprietário, né, de Xolo, há alguns anos atrás, eu percebi que existe uma conexão muito forte entre o Xolo, né, e o seu dono, né. É um cachorro que vai se dar bem com toda a família, né, muito apegado, mas a conexão com o dono é algo realmente para a vida toda, ou como acreditavam os astecas, até além da vida, né. A cultura asteca dizia, é uma lenda muito bonita, assim, mas resumidamente, quando uma pessoa morria, ela tinha que atravessar um rio, né, para chegar até o além, né, até o inframundo, ou chamado também de Mictlán, né,
e o cholo ajudava nessa passagem, né, a conduzir. Então é uma história muito bonita e a gente que tem um cholo, né, acredita, assim, porque realmente é um cão muito companheiro. Eu nunca vi nada igual. Eu sei que as pessoas que têm outras raças vão dizer, não, mas a minha raça é a mais companheira de todas. Mas o cholo realmente ele estabelece essa conexão, né, de alma, eu diria, né? Então é uma lenda muito bonita e também tem uma outra característica bacana da raça, que o fato dele não ter pelos, ele aparentemente tem uma temperatura mais alta do que o normal. Isso em parte é verdade, em parte não. A temperatura é igual de qualquer outro cão, mas acaba que o calor, né, ele, se tivesse pelo, ele ia dissipar, né? Então, quando você encosta num cholo, parece que você está encostando numa bolsa de água quente. E aí, com isso também, as culturas antigas acreditavam que era um cão com poderes curativos, né, para uma série de doenças, enfim. Então é outra história também maravilhosa, né, do cholo. Eu sou, dá para perceber, né, assim, muito apaixonado quando eu falo da raça. É uma raça que no Brasil ainda é relativamente nova, né? Existem algumas pessoas que estão aí, eu sou uma delas, né, se engajando aí nesse pioneirismo da raça. Não posso esquecer da minha grande amiga Maria Alice Bicudo, que desenvolve um trabalho com os cholos lá em São José dos Campos, os cholos tamanho standard, né? Já vou falar agora dos tamanhos do cholo, tá? E eu tenho os cholos que são menores, né? São 3 tamanhos, na verdade, né? O miniatura, o intermédio ou médio e o standard, que é o maior de todos. Em termos técnicos de sinofilia, você sabe da seguinte forma, né? Você mede a altura do cão pela cernelha, né? Que é aquela altura ali do início do pescoço, digamos assim, né? Então, o miniatura, ele vai de 25 a 35 centímetros, o intermédio de 36 centímetros até 45 e o standard de 46 até 60, mas podendo ter um chorinho ali até 62, segundo o padrão da raça, né, da FCI. Então são 3 tamanhos. Carlos, como que a raça então, que era uma raça selvagem, passou a ter 3 tamanhos? Qual é a explicação para isso? O que se sabe é que o cholo original talvez fosse mais ou menos do tamanho do cholo médio, tá? Do intermédio que eu acabei de citar. Mas os cholos que eram menorzinhos acabavam ficando ali, era mais fácil ter dentro das casas, dos vilarejos, né? Dos povos indígenas. Então, por isso surge também a variedade miniatura. E já o standard, que é o grandão, era o cão, né? Era o cholo, os maiores cholos eram utilizados na caça, né? Então, quando as pessoas tinham que sair para uma aventura dessas de caçar, levavam os cholos que eram maiores. Durante muito tempo, o padrão da raça, mesmo lá no México, só falava do cholo miniatura e do standard, né? Justamente os extremos, curiosamente, né? Só que aí começou a ficar assim uma distância muito grande, né? Se passasse ali daquele limite, deixava de ser miniatura, já passava a ser standard. Por isso que já há alguns anos atrás foi adotado o tamanho intermédio, que, como eu falei há pouco, seria o tamanho até, acredita-se que o tamanho original da raça. Outra característica muito interessante do cholo é que, muita gente não sabe, existe também a variedade com pelo, né? Inclusive eu acabei de ter uma ninhadinha de miniaturas e nessa ninhada tem tanto peladinho como com pelo, né? Vou pedir para o nosso editor Bruno jogar as imagens aí para vocês verem. É muito interessante, né? Porque nem parecem que são da mesma ninhada, mas enfim. O cholo com pelo, óbvio, né? Ele é aceito na FCI, é aceito na CBKC, enfim, ele participa de exposições no mundo todo, mas ele não tem aquela característica, né, que chama a atenção da raça, que é o fato de ser pelado, né? Mas ele é muito interessante para nós criadores, ele é bem visto como também um cachorro importante nos programas de criação, por uma série de outros fatores técnicos que não cabe agora explicar, né? Mas ele também é um cachorro interessante, só talvez não tenha, né, tanta assim essa aceitação do público, porque quem quer um cholo normalmente procura a versão peladinha, né? Falando um pouco do padrão da raça, existem 3 lugares no cholo em que é aceito uma penugem, né, um pouquinho de pelo,
que é justamente na cabeça, né? Alguns têm aquele moicano, né? que dá um visual assim super diferente, nas patinhas e também na ponta da cauda, tá? São os 3 lugares em que ele pode apresentar. Às vezes, aqui falando entre a gente só, surge assim alguns outros pelos esporádicos no corpo, mas isso aí está dentro da normalidade. Mas pelo padrão da raça, um cholo de exposição só pode ter nesses locais, tá? Pelo, eventualmente. Ou podem ser só ter na cabeça e não ter no resto do corpo, né? Ou pode ter em 2 desses lugares, um lugar só, ou serem completamente pelados, tá? Isso tudo aí está dentro do padrão. O que é muito interessante de conviver com um cholo é que, claro, o visual é a primeira coisa que chama atenção, é a primeira coisa que me fez me apaixonar pela raça, né? Eu olhei assim, meu Deus, parece uma escultura viva, né? Muita gente compara também com um Anubis, né, lá do Egito, tem semelhanças de fato. Então é um cão que chama muito atenção. O fato é que ele não vai passar despercebido. Por onde você vá com o seu cholo, as pessoas vão ter algum tipo de reação. Como eu disse no início, algumas pessoas não gostam tanto, mas quem gosta se apaixona pelo visual realmente único, né, da raça. Temperamento, vamos falar um pouco do temperamento. Por ser uma raça primitiva, a gente pode falar que o cholo é um pouco desconfiado, né? O cholo não é aquele cachorro assim super expansivo, né? Inclusive eu costumo dizer, se você gosta de interagir com outras pessoas, gosta de que o seu cão eventualmente seja também interaja com outros cães, não adquira um cholo. O cholo, ele é mais desconfiado, ele é mais na dele, né? Eu não diria tímido, acho que o cholo não deve ser um cão tímido, né? Mas ele é um cão que precisa de fato ser muito socializado, né? Por essa origem, né? Enfim, um gene atávico, eu diria, né? Essa origem dele selvagem, né? Um cão que até a década de 50 do século passado vivia lá solto, né? Pelo México, né? Então a gente pode entender essa característica que, aliás, é comum a outros cães primitivos, né? Mas com uma boa socialização desde cedo, é um cão que se integra super bem ao dia a dia das cidades, vida urbana, normalmente. Só apresente tudo que, né, um cão deve conhecer, né? Carro, barulho, desde cedo. No caso do cholo, né, essa dica é mais valiosa ainda. Eu acho que a melhor palavra para descrever o temperamento do cholo é um cão reservado. Ou seja, é aquele cão que de repente vai chamar a atenção se você saiu, sei lá, para passear no shopping com o seu cão, vai ter alguém que vai querer vir, perguntar que raça é essa, querer passar a mão, e ele é um cão que num primeiro momento ele não está muito afim de receber um carinho, né, de um estranho. Volto a dizer, com o dono, com a família, com as pessoas que ele conhece, é um cachorro maravilhoso, um cachorro que se entrega realmente de corpo e alma. Então essa basicamente é a característica. Entre os 3 tamanhos, o tamanho standard, que é o maior, né, que eu falei que vai até ali 60, 62 centímetros de altura na cernelha, o standard ele é um cão que chega a fazer guarda. O intermédio também, pelo padrão também se fala um pouco em guarda, mas é basicamente, né, o miniatura, um cão de companhia, né? Eu acho que os 3 tamanhos, até o standard é um bebezão, né? Eles gostam muito de estar junto ali com o seu dono, de estar dentro de casa, se possível, né? Coladinho ali, aquela temperatura quentinha deles, é muito gostoso, é muito agradável. Como vocês podem perceber, eu sou apaixonado pelo Xoloitzcuintli, me dediquei por mais de 20 anos ao Bulldog, que é a minha raça também do coração. Só que o coração da gente é igual o coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. E o Xolo é uma raça que, desde que eu me apaixonei pelo visual da raça, eu tive essa curiosidade, essa vontade de ter um Xolo. E quando eu tive a minha primeira Xolo, que foi a Andy, né? Uma cadela nascida nos Estados Unidos, campeã americana, que eu fui presenteado, né, de uma grande criadora de Chihuahua, inclusive, que me deu a Andy. E a Andy, eu até me emociono assim, de falar, porque ela superou todas as expectativas, foi uma companheira incrível. A gente perdeu a Andy ano passado, mas ela viveu muitos anos. Essa é outra característica também da raça, uma grande longevidade, né? Infelizmente a Andy teve um câncer, enfim, que acabou abreviando, né? Ela tinha 12 anos. Me emociona falar da Andy porque a conexão
que eu tive com ela me fez ter certeza que era a raça que eu queria me dedicar para o resto da minha vida. Como eu falei, o Bulldog vai estar sempre no meu coração, uma raça que também, enfim, eu tenho todo o envolvimento. Aqui no canal tem vídeo meu julgando Bulldogs nos Estados Unidos, enfim, já julguei Bulldog em vários países do mundo, mas o Xolo eu sinto que acaba sendo como se fosse uma missão de vida, né? Um chamado, assim, porque além de ser uma história incrível, uma história realmente de proximidade, de amor entre o ser humano, né, e o cão, ele realmente é um cão fantástico, é um companheiro fantástico. Essa característica dele social eu me identifico muito. Eu sou um cara também que sou igual ao Xolo, assim, no primeiro momento sou meio tímido no ambiente que eu não conheço, depois que eu conheço eu me solto. Mas eu também não sou aquele cara, se eu fosse um cachorro eu não seria um Golden Retriever, nada contra o Golden, mas eu sou assim também mais reservado num primeiro momento, exatamente como o Xolo. Gente, para esse vídeo não ficar enorme, senão eu poderia falar aqui horas e horas, né, sobre o Xolo, eu quero, enfim, dizer para vocês que eu estou à disposição, se vocês quiserem saber mais sobre a raça. É uma raça encantadora, ainda há poucos exemplares no Brasil, mas ela já é uma raça muito difundida na Europa. Países nórdicos são muito fortes no Xolo, a Rússia é uma potência, está ali logo atrás do México também com seus Xolos. Eu acho que é isso. Deixe seu comentário aí embaixo se você conhecia o Xolo Itzcuintli. A gente vai trazer também um conteúdo que eu gravei ano passado lá no México, né? Eu tenho outros Xolos que eu importei lá do México, né, para justamente iniciar uma criação com o pé direito, com as melhores matrizes possíveis, com cães super dentro do padrão da raça. É importante a gente falar isso, né? Carlos, mas é um cão que foi desenvolvido, como você disse, seleção natural, mas a função do criador ela é justamente aprimorar e selecionar os melhores exemplares de acordo com o padrão descrito, né, na FCI, e preservar essas características. É uma raça que ganha força no mundo e aqui no Brasil a gente espera que ela não só comece com o pé direito, mas seja mantida sempre com muito amor a ela, com muito respeito a essa história tão incrível. E desculpa ter me estendido tanto, mas é porque eu fico realmente empolgado em falar do Xolo Itzcuintli. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí embaixo se você sabia dessas histórias todas, né? E como eu sempre falo nos vídeos, né, do meu Instagram pessoal, vou deixar aqui, pedir para o Bruno deixar aqui também, né, o meu Instagram pessoal dos Xolos, o Xolo, que é uma raça primitiva, mística e sagrada. Abraço, pessoal, até a próxima.